Um insight que eu tive recentemente foi a respeito do pensamento, que ele pode ao mesmo tempo nos trazer uma sensação de liberdade, como pode também nos aprisionar. E com base nisso, às vezes a gente pode se pegar pensando: como que podemos manter uma saúde mental diante dessa dicotomia? E é sobre esse assunto que aqui vamos conversar. Então, vem comigo. Se você chegou aqui no canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Maicon de Souza e aqui abordo assuntos relacionados à filosofia comportamental e também dou dicas de literatura. Por isso, se gosta desse tipo de conteúdo, esse canal é para você. Clique aqui no botão inscrever e também ative as notificações para que você possa estar por dentro de todo e qualquer novo vídeo que surgir aqui. Os pensamentos, eles são praticamente o início de tudo. Se o jogo de futebol, por exemplo, fosse um aspecto da vida, aquele pontapé inicial que um dos jogadores dão para a bola começar a rolar seria o pensamento. Então, podemos dizer que ele é o início de tudo, e como diria até mesmo Freud, ele é um ensaio da ação. E uma vez que a gente consegue ter essa compreensão, podemos aqui lembrar que a vida ela é uma dualidade. E assim sendo, um pensamento ele pode ser ao mesmo tempo bom, como também negativo. E o pensamento, tal como ele pode alimentar tanto os aspectos da razão, como também da emoção. E eu chamo a atenção para esses dois aspectos porque nossas atitudes podem ser ou emocionais ou racionais, às vezes até híbrida, porém, ela sempre tenderá a seguir uma dessas duas linhas de raciocínio. Por isso que é muito importante que a gente tenha um discernimento de entender qual que é o melhor viés a ser seguido diante de uma determinada situação. Não existem receitas de bolo, obviamente. Cada situação que se impõe diante de você vai requerer uma emoção mais aflorada ou um aspecto racional mais aflorado. Por isso que o pensamento ele pode levar consigo uma bagagem voltada a um desses dois lados de uma maneira mais intensa. E a outra dualidade, como aqui citada, é que se uma atitude levar consigo um pontapé inicial, ou seja, um pensamento constituído através de, por exemplo, razão e a atitude requerer uma emoção, então as coisas podem entrar em conflito e aquele problema pode não ter uma solução satisfatória diante da atitude que for ali tomada. E aí que entra a questão da liberdade e da prisão que os pensamentos podem te proporcionar. Quando o pensamento está em acordo com a ação que aquele momento exige, com certeza esse pensamento tornou-se libertador, porque o desenvolvimento dele gerou um aspecto de liberdade a partir do momento em que você conseguiu tomar a atitude certa, ou seja, você foi livre para escolher o que era melhor para si e, como consequência disso, pode colher um resultado desejado. Agora, se o pensamento ele tem o poder de te limitar ali naquele momento, ao passo que faz com que você tome uma atitude que não é condizente, ele sim se torna uma prisão. E o pior, uma prisão sem grades que faz com que você fique totalmente bitolado numa situação e, como consequência disso, não consegue avançar. Isso me faz lembrar do Epicteto, um grande filósofo estoico. Para quem não conhece a história dele, ele era escravo. E não só isso, ele tinha deficiência física. E com isso, os maus tratos aliado à dor física e também à incapacidade de ter uma ação completa devido à deficiência, o fazia estar limitado em muitos aspectos, porém não do ponto de vista espiritual barra mental. Porque ele acreditava que, apesar da situação desfavorável que estava ao redor dele, ele acreditava ser livre. E essa liberdade que é proporcionada pelo seu pensamento, que por mais que as pessoas pudessem aprisionar o seu corpo, elas seriam incapazes de aprisionar a sua mente. Em resumo, ele não se considerava um escravo de fato, porque a mente dele não era escravizada. Apenas o corpo, e ele, como um filósofo estoico, acreditava que a questão corporal é apenas uma transição. E como deixaremos esse corpo quando morrermos, então podemos entender que ele é apenas uma mera questão de empréstimo.
E logo, não faz sentido você acreditar que está aprisionado, sendo que sua mente está livre e que ninguém consegue dominar os seus pensamentos e a sua percepção sobre as coisas ao redor. E isso que fazia o Epicteto ter esperança em relação à vida e também não ceder aos infortúnios da carne e também dos pensamentos negativos que talvez pudessem até criar problemas ainda maiores do que aquela condição de escravo a qual ele estava submetido. E um insight eu tiro a partir daí é que se a sua mente está presa diante de uma situação da qual está fora do seu controle, logo o resto você não vai conseguir controlar, porque tudo começa a partir da mente. Como citei aqui numa analogia ao futebol, o pontapé inicial que a mente dá é o que vai determinar todo o resto. Então, se você não tem isso bem definido, muito provavelmente não conseguirá dar passos adiante. E partindo daí, podemos dizer que a liberdade está para as virtudes ao mesmo passo que a prisão para os vícios. Por isso que cultivar pensamentos saudáveis é muito importante para que as coisas ao redor fluam da maneira que você almeja. Porque, como aqui citei, do contrário, se o pensamento não é saudável, o corpo não será, as circunstâncias ao seu redor também não, e todo o resto seguirá essa linha de raciocínio. Mas, por mais que a situação esteja precária, o seu corpo esteja com algum problema e coisas nesse sentido, a partir do momento que você começa a ter pensamentos construtivos e saudáveis, o passo inicial, a partir daí, já foi dado. Então, o resto virá como consequência a partir do momento em que você encaixar as ações a esses pensamentos positivos. Em resumo, o que eu vos digo é que os pensamentos devem ser cuidados e que a atenção deve ser colocada nele, porque a qualidade das suas ações depende do seu modo de pensar. E quando nós ligamos essa chave na nossa mente, tudo muda e tudo flui de maneira correspondente. Chegamos aqui no final do vídeo e gostaria muito de ler a sua opinião aqui na seção de comentários. O que você tem a dizer sobre essa questão dos pensamentos e como eles nos influenciam diretamente? Lembrando que é importante, não só para mim, como também para os outros inscritos aqui do canal, saber o que você tem a dizer sobre este e tantos outros assuntos que aqui abordamos. Obrigado por ter ficado aqui comigo até o fim. Te vejo lá no próximo vídeo e lembre-se, o pensamento é um ensaio da ação. Até breve.